Esta resenha da segunda-feira falando do Atlético Paranaense, que comemorou o título, festejou a conquista do 27º Campeonato Paranaense, o terceiro de forma invicta. E agora também já tem que olhar pra frente, né? E pra frente já é logo na quarta-feira, lá em Maceió, 7h30. O Atlético tem o desafio contra o campeão alagoano, o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético vai estrear na competição, né? Direito adquirido pela participação na Libertadores. E no sábado, né? Pouquinho tempo depois, já tem o Campeonato Brasileiro começando pro Furacão contra o Goiás, vice-campeão goiano, na Arena da Baixada, às 6h30, no próximo sábado. Alexandre Senechal. Boa tarde, Linhares. Boa tarde, meus colegas aqui no estúdio. Vai ter daqui a pouco uma estreia aqui muito aguardada, já tá aqui do ladinho aqui, mas vamos falar primeiro spoiler. Do Furacão. Spoiler. Linhares, meteu um spoiler. Eu já tô falando aqui aguenta, porque tem gente comentando aqui já na nossa live, por isso que eu já fiz um spoiler. A gente anunciou ontem à noite, né? É verdade, então, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque antes tem o Atlético. O Linhares falou bem, título paranense conquistado, mais difícil do que se imaginava, empatando com o Cascavel em casa. A Janaína já trouxe aqui a questão dos gols perdidos, chances que o Atlético teve pra matar o jogo e não fez, depois quase acabou se complicando, né? Teve uma defesaça do Bento no chute do Renanzinho já no final do jogo, que poderia ter levado o último lance, a partida foi nos cabeçada pênaltis. Do Pelezinho, né? E teve um gol do Rafael que ele perdeu embaixo do gol. Nossa, também, o zagueiro também, Rafael. Esse que se compara aos dois do Vitor Roque, né? E o Vitor Hugo Imazu dos Santos não marcou impedimento, né? A impressão era que ele tinha levantado a bandeira, mas ele apontou. Foi tiro de meta. Pela manhã a gente mostrou no RN Dia, lá na RIC TV, os lances da partida. Eu fiquei prestando atenção exatamente nisso. Ele deu o tiro de meta porque a posição do Rafael era legal no lance. Uhum. Se ele faz o gol iria valer. Até porque, para tirar qualquer dúvida, tinha o VAR também para avaliar, né? Exatamente. E o Atlético venceu o Paranaense, conquistou o primeiro título da temporada, 27º título, 87 anos depois, conquista o Paranaense invicto, o terceiro Paranaense invicto do Furacão, 29-36, e agora em 30 o Atlético perdeu um jogo depois, estava no regulamento, que podia entregar o jogo e tudo mais, mas pros alfarrábios da história não conta, né? O Atlético conta como título invicto. O Atlético no perfil oficial consta como quarto título invicto, mas não é. O Atlético perdeu um jogo, tudo bem que tinha essa possibilidade. Foi por WO, mas perdeu o último jogo, já era campeão e não disputou a última rodada. Isso, mas em termos de estatística, o Atlético entregou o último jogo, não foi campeão invicto com essa derrota por WO lá em 1930, então chega ao seu terceiro título invicto. O Atlético que tem uma sequência invicta impressionante, 20 jogos, 18 em 2023, os dois últimos do Brasileirão do ano passado, já superou uma marca de um time de 2003 e 2004, entre 2003, final do Brasileirão, e 2004 com o Paranaense, e também com aquele título, aquele campeonato que disputava, na Copa Sesquicentenário de 2003. Sesquicentenário. Exatamente. O Atlético chegou a 19 jogos, então agora bateu essa marca com 20 e está a 7 jogos de igualar a marca do time de 1982, que contava, entre outros jogadores, tinha o goleiro Roberto Costa, tinha outros jogadores, mas tinha o casal 20 no ataque, Assis e o Washington. Eles ficaram 27 jogos invictos, um amistoso e mais 26 jogos do Campeonato Paranaense daquele ano de 82, quando o Atlético quebrou um jejum, né? Conquistou o título naquele ano, depois de... Quanto tempo o Atlético estava sem ganhar o título aqui? 12, eu já não lembro. 12 ou 13? 70 12 até anos. 82. Isso mesmo, quando conquistou o campeonato estadual. Ganhou em 70 com 4-1 lá no Seleto em Paranaguá, depois ganhou em 82 e 83 o bicampeonato. Perfeitamente. Então aquele time conseguiu 27 jogos de invencibilidade, é a maior marca da história do Atlético. O Atlético busca essa marca agora em 2023. O Paulo Turra até depois falou sobre isso, sobre esses números, essa campanha que o Atlético vem fazendo, já também pensando em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil e em Copa Libertadores da América. O Atlético sempre falou no ano inteiro que quer conquistar um título de expressão. O Paulo Turra tem uma mentalidade de vencer todos os jogos, ele fala isso nas suas entrevistas coletivas, e agora o Atlético vai por mais. Fez a sua obrigação, fez o que dizia que faria no início do campeonato, conquistar o Paranaense era muito importante. Título conquistado, taça levantada, vai pra galeria de troféus do Furacão, mas agora o Atlético tem objetivos maiores e eles começam a partir de quarta-feira. O Atlético se representa hoje à tarde já, tem treino hoje, amanhã pega um voo fretado lá pra Lagoas, quarta-feira começa a sua caminhada na Copa do Brasil 2023. Esse time de 83, inclusive, foi semifinalista do Brasileirão, né? Foi eliminado pelo Flamengo em 2 jogos.
O Flamengo ganhou de 3-0 lá no Rio. 2-0 aqui, não foi? E o Atlético meteu 2-0 no primeiro tempo e jogava pelo 3-0 para se classificar, né? Foi um jogo, a maior público, inclusive, acho que da história do Couto Pereira. Duarte, né? Era Belfort Duarte, não era? Não. Já tinha mudado? Já fazia tempo já. Ou 67 mil pessoas, se não me engano. Eu tava nesse jogo aí. Tava? Eu fui lá assistir, eu tava na arquibancada lá. Tá vendo só? Jogaço, inclusive. Nery Júnior tem história, né? E por isso que ele é a Barça do bate-pronto, gente. Flamengo do Zico, né? Flamengo... Timaço do Flamengo, Andrade. Só no time de 36 que ele não tava ainda. No de 36 ele não tava. No último título invicto do Atlético antes de ontem. Você sabe que em 36 o Atlético, além de ser campeão invicto, ele foi também o campeão do torneio início do Campeonato Paranaense, que foi disputado antes do campeonato começar. Naquele tempo existia, Tinha isso, né? E o Atlético foi campeão, foi invicto também, né? Porque para ganhar o torneio início você tem que ganhar todos os jogos, né? Ganhou 2 jogos por escanteios. Era 45 minutos só, não era isso? Não, era menos. Era jogo mais curto, porque era um festival de futebol o dia inteiro. Assim. E aí empatava, quem tivesse mais escanteio ganhava. Inclusive um dos jogos que ganhou no escanteio foi na prorrogação, teve prorrogação e daí o escanteio saiu na prorrogação. Então, lá de 36, eu também tava lá. Muito bem, então tá aí, o Atlético festeja o título. A gente vai trazer daqui a pouco, Thalinha. Paulo Turra falando, Felipão, tem os personagens, tem uma entrevista do Matos também, a gente vai trazer tudo no bate-pronto de hoje. Aliás... e tem uma reportagem muito especial que o pessoal da RIC TV fez, acompanhando a festa da torcida rubro-negra. Inclusive, só Pedro que Talim, do lado de fora, ele acompanhou a festa, né? Um leve registro, porque a Mariana Becker estava acompanhando do lado de fora, né, torcida, e teve vários problemas de entradas, o Atlético mudou algumas entradas para esse jogo. O público foi de 34 mil pessoas, apesar de ter 36 mil ingressos comercializados entre check-ins e vendas de ingressos, o público acabou não sendo esperado. Muitos lugares vazios na final, apesar de um belo público, uma bonita festa da torcida do Atlético. 34 mil pessoas. Só que poderia ter sido mais se não fosse esses problemas que a gente teve fora do estádio. Inclusive, é o comentário aqui do Diego Antônio, atleticano. A única coisa que deixou a desejar, como sempre, foi a demora para conseguir entrar no estádio. Muitas reclamações, teve gente que conseguiu entrar 20 minutos depois, quando já tinha começado a partida. Eu vi que muita gente falou que, inclusive por conta dessa logística que mudou ali, de ter que entrar por outro portão, ter que dar a volta na quadra, as pessoas, e também, claro, a gente imagina que não é só dar a volta, né? Porque aí fica aquele congestionamento de gente para tentar entrar no portão correto. Muita gente acabou entrando no segundo tempo. Então, por isso que no começo do primeiro tempo a gente não via um público muito expressivo e, de repente, no segundo tempo aí as cadeiras foram se preenchendo ali. Infelizmente, né? Acho que tem que pensar nisso, principalmente por conta do jogo da Libertadores contra o Galo, que é um jogo super importante, então o torcedor não pode ter essas dificuldades, porque o Atlético precisa demais do resultado em casa, né? Serão 2 jogos em casa agora, né? No sábado, 6h30 contra o Goiás pelo Brasileirão, e já na terça-feira, 9 da noite, contra o Atlético Mineiro, o jogo pela Libertadores, né? Pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. Então são 2 compromissos aí difíceis para o Atlético, e ainda tem a Copa do Brasil nesta quarta-feira, 7h30 da noite, lá em Maceió, contra o CRB, no estádio Rei Pelé. É uma maratona, né? Na qual o Atlético não experimentou ainda, né, Jana? Nesse ano de 2023, vinha naquela rotina de jogo, às vezes espaçado de domingo para domingo, né? Essa semana que foi mais difícil, porque teve jogo da final no sábado, teve jogo da Libertadores com viagem lá ao Peru na terça, e já teve a final no domingo, e agora já tem quarta-feira, e já tem sábado, e já tem terça, e já tem assim por diante. Acabou a moleza. Na verdade, o Atlético, durante todo o Campeonato Paranaense, praticamente, né, tirando agora a última rodada, que teve o jogo da Libertadores no meio, mas ele sempre teve uma semana para descansar, né? É diferente do Coritiba, né, que jogou mais, mas agora muda, e eu acho que isso também está dentro do planejamento do clube. Inclusive ontem o Alex Santana entrou no jogo e falou que ainda estava sentindo o tornozelo. Então são questões que, assim, o Atlético vai acabar tendo que lidar com esse tipo de coisa, de jogadores mais desgastados, mais lesionados por conta da sequência de jogos, e vai ter que priorizar, né, em alguns jogos, em algumas competições. Nesse caso, eu acredito que a Libertadores
ela acaba gritando mais, né, do que o início do Campeonato Brasileiro, é o time que ele vai colocar em campo. Jogadores mais prontos, mais preparados, jogadores que estão 100% para jogar a competição que o Atlético tanto deseja, até porque ele precisa pontuar logo para poder ficar numa boa colocação dentro do grupo.